Bom dia, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? A gente está aqui para fazer mais uma aula, tá bom? E antes da gente começar o conteúdo novo dessa aula, eu vou tirar uma dúvida que me encaminharam por e-mail, que é a respeito do exercício 3, tá bom? Bom, vamos dar uma olhadinha então o que esse exercício fala e o que a gente tem que fazer aqui. Bom, ele fala o seguinte, ó. O alumínio é um dos metais mais importantes para a sociedade, possuindo inúmeras aplicações em nosso cotidiano. Sua produção é feita por meio da eletrólise ígnea, que é aquela quando eu tenho um composto iônico fundido. No caso do alumínio, ele é um óxido, mas ele ainda é um óxido iônico, tá bom? E aí ele fala o seguinte, ó. Quais os íons presentes nessa substância? Bom, a gente está vendo aqui Al2O3. Então, o que eu vou fazer? Vou dar um zoom, fica mais fácil a gente trabalhar, tá bom? E a gente vai representar agora essas substâncias, ok? Bom, então tem aqui o alumínio, 2 e 3 oxigênios, ok? O que eu sei, gente, se a gente pensar só pelo NOx? O oxigênio, ele tem NOx menos 2, não é isso? E eu tenho 3. 3 vezes menos 2, menos 6. Ah, e o alumínio? O alumínio vai ter que ser a carga que somada com menos 6 dá zero. Ok, então seria mais 6. Só que eu tenho 2 alumínios. Então, cada alumínio ele vai ter uma carga igual a mais 3, porque mais 3 vezes 2, mais 6, que com menos 6 dá zero. Então, quem são os íons, gente? Os íons são Al3+, ok? E O2-, tá bom? Esses são os íons que vão estar em solução, ok? Vou fazer uma barrinha aqui para dividir os dois. Bom, esse era o item A. Item B. Em que substância cada um desses íons se transforma durante a eletrólise ígnea? Aí, gente, a gente tem que fazer o balanceamento com a equaçãozinha certinha. Para a gente ganhar tempo, eu já fiz isso, tá? Deixa eu apagar aqui e vou mostrar para vocês. Vocês vão ver que não é muito dificinho, não, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui. Bom. Agora foi. Então, aqui a gente tem a eletrólise ígnea do óxido de alumínio, tá bom? Então, aqui tem os dois íons que a gente viu lá, ó. Al3-, ok? Aliás, Al3+, e O2-. Então, o que vai ter que acontecer? Ó, no polo negativo, o alumínio, que é o 3+, vai ter que receber 3 elétrons. Quando ele recebe 3 elétrons, ele vai formar quem? Alumínio metálico, ou alumínio sólido, ok? Bom, polo positivo agora. Aqui a gente tem o oxigênio, 2-, então ele vai lá e vai descarregar esses elétrons, ok? Quantos elétrons ele vai descarregar? Ele vai ter que descarregar 6 elétrons, porque 3 vezes 2, 6. Está descarregando 6 elétrons. Assim que ele descarregar esses elétrons, o que ele vai formar? Ele vai formar uma molécula de oxigênio, que é O2. A gente somando essas duas reações, essas duas semi-reações, que é do polo negativo e do polo positivo, a gente tem exatamente essa reação global que está aqui embaixo. Ó. Alumínio 2, 3 oxigênios, ou óxido de alumínio, ok? Formando o alumínio metálico, mais 3 meios, de mols de oxigênio. Na verdade, essa equação aqui, ela está colocada na forma de fração, né? Que às vezes a gente faz é isso aqui, ó. Multiplica isso por 2. Então, fica 2 óxidos de alumínio, formando 2 vezes 2 alumínios, que são 4. E aí aqui, ó, 2 vezes 3 dividido por 2, 3 mols de oxigênio. Então, ficaria 2, 4, 3. Tá bom? Mas isso é só uma maneira para a gente só trabalhar com números inteiros. Tá bom? O importante aqui é, a gente viu as reações globais de carga e descarga. O elemento com carga positiva vai receber os elétrons, o elemento com carga negativa vai descarregar os elétrons e o número de elétrons tem que ser igual. Ok? Isso aqui é bem parecido com o que a gente viu pilhas, baterias e células galvânicas lá atrás. Tá bom?
Bom, então, visto isso, a gente vai começar o tema novo de hoje, tá bom? Bom, deixa eu apagar agora esses rabiscos aqui. Bom, hoje a gente vai falar então do próximo tipo de eletrólise, porque veja, a gente falou de eletrólise ígnea, que é quando eu tenho um composto iônico que foi derretido, ok? Então a gente agora vai falar de eletrólise aquosa, que é quando eu tenho um composto iônico e eu dissolvo ele em água. Quando eu faço isso, ele vai se ionizar, tá bom? E aí vai ter o mesmo processo que acontecia com a eletrólise ígnea, só que agora vocês vão ver que a gente vai ter mais íons envolvidos, porque a gente vai ter os íons referentes à água, que é o H+, e o OH-, além dos íons do nosso sal que foi ali dissolvido, do nosso composto iônico. Mas não precisa se preocupar, a gente vai falar com isso com calma, tá bom? Bom, facilidade de descarga em eletrólise aquosa. Como já foi definido, eletrólise aquosa é uma reação química provocada pela passagem da corrente elétrica através de uma solução aquosa de um eletrolito. Para entender as ideias relacionadas com a eletrólise aquosa, considere a tabela a seguir, que mostra os resultados experimentais obtidos na eletrólise de algumas soluções eletrolíticas, realizada com eletrodos inertes. Dizemos que um eletrodo é inerte quando ele não toma parte da reação. Os mais usados são grafite e platina. Se o eletrodo participa da reação, ele é denominado eletrodo ativo. Então, o que a gente tem aqui, gente? Ó, no primeiro caso, eu tenho esse composto iônico em solução aquosa, ó, que é o cloreto de níquel, NiCl2. O que eu vou formar no cátodo, tá bom? Níquel. O que eu vou estar formando no ânodo? Gás cloro. Ok, até aqui tudo bem. Eu dissolvi ele aqui e a gente está tendo resultados muito parecidos com que isso aqui fosse uma eletrólise ígnea, ok? Agora, olha aqui. Aqui eu tenho prata, né, que é o nitrato de prata, ó, AgNO3. No cátodo, vou estar obtendo prata metálica, mas no ânodo eu estou obtendo oxigênio. Ué, o oxigênio é só uma parte do NO3. O que aconteceu? Aí vamos agora para o próximo. Ó. Aqui, ó, eu tenho potássio e iodo, ok? Quem que eu estou obtendo no meu cátodo agora? Ó, o K não estou obtendo ele, estou obtendo H2, que é hidrogênio. E no ânodo, I2, que é o iodo. O que aconteceu com o K? Tá? E agora, ó, aqui eu tenho sulfato de sódio. Quando eu coloco sulfato de sódio, que é o Na2SO4, e eu obtenho ali uma eletrólise aquosa, eu vou obter no cátodo H2, que nem está aqui, e no ânodo vou obter O2. Bom, é óbvio para a gente alguma coisa está interferindo no processo. E a gente vai começar a definir isso para vocês agora, tá bom? Aqui, gente, é só o esquema, tá? Então, tem aqui o meu polo negativo, meu cátodo, tem aqui meu polo positivo, meu ânodo, tem um gerador aqui, tá? Tem que fazer a passagem de corrente elétrica passar por aqui para que esse processo aconteça, igual lá nos processos de galvanização. E aqui eu tenho minha solução com meu composto iônico misturado aqui nessa água, tá? Então, vamos seguir. Curiosamente, notamos que alguns dos casos relacionados acima à formação do gás hidrogênio ou oxigênio. Experiências desse tipo levaram os químicos a concluir que a solução aquosa, ou que em solução aquosa existem íons H+ e OH-, cujo aparecimento pode ser assim equacionado. Então, tenho a água aqui, ok, gente? Ela dissolve em H+ e OH-, numa proporção muito pequena, tá bom? É por isso que a gente fala que o pH da água normal é de 7. Significa que a cada 10 elevado a 7 moléculas, uma delas vai se dissolver em H+ e OH-, tá bom? Bom, a reação equacionada acima, chamada de autoionização da água, é estudada em detalhes no assunto equilíbrio químico. Em uma eletrólise aquosa, os íons H+, provenientes da água, irão competir com os cátions provenientes da substância dissolvida, do eletrolito, nosso sal. Então, ó, descarga dos íons H+ no cátodo. Então, aqui eu tenho o H+, que é da água, ele recebe elétrons, vai formar quem? Gás hidrogênio. A palavra descarga é usada aqui como sinônimo de perda de carga elétrica, ou seja, a transformação em uma espécie eletricamente neutra. Os íons OH- da água irão competir com os ânions do eletrolito. Então, aqui, por exemplo, ó, tem o OH-, tá bom? Ele vai estar formando quem?
oxigênio, água e elétrons. Ele vai estar pegando esse menos aqui e vai estar descarregando ele ali no eletrodo. Tá bom? Ó, quem vai ter maior tendência para reagir no cátodo? O H+ da água ou o cátion do eletrolito, que é o nosso sal? E o ânodo? O OH- da água ou o ânion do eletrolito? E aí, gente, tem uma tabelinha que foi feita, e aí isso aqui foi feito empiricamente. O que que isso quer dizer? Eles pegaram vários elementos, foram testando um a um, e depois, pelas respostas que eles obtiveram, eles montaram, elaboraram essa tabelinha aqui para a gente, tá bom? Para responder essas perguntas, os químicos elaboraram, baseados em resultados de experimentos de eletrólise, a fila de facilidade de descarga dos íons dos eletrodos, que aparecem a seguir. Então, veja, aqui em cima, a fila de prioridade vai ser, primeiro, prata, cobre, níquel, cromo e zinco. Depois, H+, e atrás do H+, quem que a gente tem? Alumínio, bário, cálcio, sódio, potássio e etc. Então, se quem estiver competindo aqui pelo meu cátodo, pelo meu ânodo, ó, for zinco e o H+, quem vai ir para lá é o zinco. Se for cromo e H+, quem vai lá é o cromo. Ah, e se for H+ e o alumínio, quem vai para lá é o H+. A mesma coisa, gente, ó, no ânodo aqui, ó. Então, veja, quem tem prioridade? Iodo, bromo e cloro. Depois, OH-, depois todos os demais, que principalmente são íons oxigenados que a gente fala. Por que oxigenados? Porque eles têm oxigênio, ó. PO4, NO3-, SO4-2-, e o flúor, que esse aqui não. Ele não é oxigenado, mas ele também não tem prioridade, tá bom? Então, se eu tiver lá um composto que tem iodo, ele vai descarregar. Se eu tiver bromo, ele que vai descarregar. Se eu tiver cloro, ele que vai descarregar. E se tiver, por exemplo, flúor, não, quem vai descarregar é o OH-, e eu vou estar liberando aqui no meu ânodo O2. Que se a gente voltar aqui em cima, é a equação que a gente tem quando o OH- descarrega, a gente vai formar uma molécula de gás oxigênio e 2 de água, tá bom? Bom, sabendo disso, aqui eu tenho alguns exemplos para vocês, ok? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, eletrólise da solução de NiCl2. Então, aqui, quem são os cátions presentes? Tem o H+ e o Ni2+, ó, que é o elemento de carga positiva. Qual dos dois tem preferência? Se a gente olhar lá naquela fila, o níquel ele tinha preferência, ele vai descarregar. Então, é ele que eu vou estar obtendo aqui, ok? Bom, e agora nos ânions, a gente vai ter competição de novo entre OH- e Cl-. A gente viu lá que cloro, bromo e iodo tem preferência. Então, é o cloro que vai descarregar, tá bom? Então, no cátodo eu tenho quem? Níquel. No ânodo eu tenho quem? Cloro. Então, quem que eu vou obter? Num deles, níquel metálico, e no outro, o gás de cloro, que é o Cl2, ó, igual está na reação aqui embaixo. Ok? Bom, e agora, aqui é o nitrato de prata. Essa aqui, gente, a gente vai ter nos cátions a competição de H+ e Ag+, que é quando a gente divide aqui o Ag com o NO3, então vai ficar Ag+, que o íon NO3 tem carga -1, tá bom? Então, a prata vai descarregar. Beleza. Ah, e nos ânions, que vai descarregar no ânodo, a gente tem OH- e NO3. Lembra que NO3 é um íon oxigenado, ele tem baixa prioridade. Então, vai descarregar primeiro OH-. Quando o OH- carregar, a gente vai ter aquela semi-reação em que eu vou liberar oxigênio e moléculas de água, tá bom? Então, quando a gente faz essa reação global, e aí tá aqui todas elas, ó, passo a passo, primeiro dissociou em Ag+ e NO3-. A água também dissociou em H+ e OH-. Aí a semi-reação no cátodo vai ser a prata recebendo os elétrons formando prata metálica. E a semi-reação no anodo, ó, vai ser o OH-, formando moléculas de água e gás oxigênio. Então, quem que eu estou fazendo aqui no meu anodo? Quem que eu estou liberando? Oxigênio. Então, o que que eu estou obtendo? Estou obtendo oxigênio e prata metálica, tá bom? Aí vocês vão me perguntar, ah, e o NO3, o que que ficou lá? Ah, ele vai ficar e vai reagir com o H+ que sobrou, vai formar um pouco de ácido nítrico ali no meio, tá bom? Bom, essa é a ideia, ó. Inclusive, ele coloca isso para vocês aqui embaixo. HNO3 ionizado. Bom,
Vamos que a gente tem mais dois exemplos aqui. A gente tem o Ki, tá bom? Que é o iodato de potássio. E aí a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Aqui, quem são os cátions? Eu tenho H+, e K+. A gente viu lá atrás que o H+ vai ter prioridade. Aonde? Aqui, ó. Tá bom? A H+ tem prioridade em relação ao potássio. Então, volta lá. Beleza? Bom, agora os ânions. O iodo. O iodo tem prioridade em relação ao H-. Eu já sei que aqui eu vou ter o iodo que vai descarregar, vou formar iodo metálico. E aqui eu vou descarregar quem? O H+, eu vou formar gás hidrogênio. E aí as semi-reações, gente. Ó, solução do sal. 2K virou 2K+, e 2 I-. Ionização da água. 2H+, 2OH-. Quem que vai descarregar no cátodo? H+. Então, 2H+, mais 2 elétrons formou gás hidrogênio. E a semi-reação no anodo, que é o outro polo lá onde vai descarregar os elétrons. Eu tenho meu iodo aqui, tá? 2I-, está faltando menos, tá? Vai descarregar em I2 e os 2 elétrons que eu vou usar aqui pro H+. Então, o que aconteceu? No polo do cátodo, eu obtive hidrogênio. No ânodo, eu obtive iodo. E os demais? Aí a gente vai ver o que sobrou. Quem que sobrou? Sobrou K, opa, o mouse, K e OH-. K com OH forma o quê? Hidróxido de potássio, isso é uma base. Então, esse meio vai ficar básico, tá bom? Vou ter KOH dissociado lá, tá bom? E quem que eu vou obter ali nos meus eletrodos? O gás hidrogênio e o iodo metálico, tá bom? Bom, agora o último caso, que eu tenho aqui a eletrólise de uma solução aquosa de Na2SO4. Então, quem são os cátions, gente? Primeira coisa, dissociação do Na2SO4, ó. Onde que isso tá? Tá, nesse aqui ele não colocou fácil para vocês. Vai dissociar em Na+ e SO4 2-. Isso vai dissociar, então, em 2Na+. Tá bom? Bom, aí a gente tem a autoionização da água também. Vai formar quem? OH- e H+. Na competição entre os cátions, eu tenho H+ e Na+. A gente sabe que a prioridade é do H+, ok? Então, ele vai descarregar, vai formar quem? Hidrogênio. E nos ânions agora, vou ter a descarga aqui de OH- e SO2, SO4 2-. Tá bom? Qual dos dois vai descarregar, gente? OH-. Ele tem prioridade, porque esse é um íon oxigenado que a gente fala. Tá bom? Bom, sabendo disso, e montando a semi-reação. Então, aqui eu tenho a ionização da água, tá ok? Aqui, 2H+ recebendo 2 elétrons, formando o H2, que é o hidrogênio que está sendo liberado ali, ok? Aqui no caso. Bom, 2OH- descarregou, formou água e oxigênio, que liberou agora no nosso anodo, ok? Bom, a equação global ficou como? A água dissociando em H2 e O-. Quem que sobrou, gente? A gente precisa olhar quem que sobrou. Ó, sobrou Na+ e SO4. Eu vou ter água lá, tá bom? Com esse sal dissolvido. E aí ela não é nem ácida nem base, ela tem caráter neutro, ok? Bom, esses são 4 exemplos que a gente viu. Eu sei que esse tema é um pouquinho mais difícil, mas fiquem tranquilos que a gente vai trabalhar mais exercícios disso aqui ao longo do tempo e vai ficar mais claro para vocês. Bom, então aqui, gente, eu vou pedir primeiro para vocês fazerem para casa depois, né, do exercício 10 e o 11, a página 380, e eu vou fazer esse exercício 9 com vocês. E ó, já coloquei as reações e o desenho para ajudar a entender, tá bom? Ó, a eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de sódio, gente, é o sal de cozinha, NaCl, tá? E o método empregado na produção de algumas substâncias de importância industrial. A respeito da eletrólise aquosa, responda às perguntas: qual o gás produzido no anodo e equacione a semi-reação. Veja, a gente tem ali o anodo e o cátodo, tá bom? Então aqui, ó, reação do anodo, Cl-, ok? Ele vai descarregar e eu vou ter lá Cl2, que é o gás que eu vou liberar, e os elétrons que eu vou utilizar aqui no cátodo. Para não ficar tão confuso assim, vai, porque a gente pega essa resoluçãozinha aqui, às vezes parece mais confuso. Vamos só fazer a dissociação dos dois, ó. NaCl vai se dissolver em quem? Na+, Cl-.
Ok? Então, ali a gente vai ter competindo agora, tá bom? Pelo nosso cátodo aqui, H+, ok? E Na+. Qual dos dois tem prioridade, gente? A gente já viu lá atrás que vai ser o H+. Na dúvida, volta naquele slide que tem ali as preferências, tá bom? Ah, e no ânodo, quem que a gente vai saber? O que vai ter prioridade lá? Eu tenho Cl- e OH-. A gente sabe que quem vai ter prioridade é o Cl-, tá bom? Então, no ânodo, quem que eu vou liberar? Cl- descarregou, formou gás. Qual gás? Cl2. Ah, o H+ foi lá, foi descarregar no cátodo. Beleza, o que ele vai formar? H2, ó. Então, no cátodo a gente forma H2 e no ânodo a gente forma Cl2, ok? Com isso, eu provavelmente já respondi para vocês as letras A e B, ó. Qual gás produzido no anodo, ó? Então, Cl2, que é o cloro. Ah, e no cátodo, ou no cátodo, H2, que é o hidrogênio. E as semi-reações, ó, as semi-reações estão aqui, ó, do cátodo e do ânodo, ok? Ambas substâncias produzidas nos eletrodos podem reagir entre si sob condições apropriadas, produzindo uma substância muito comum nos laboratórios de química. Que substância é essa? Gente, ele está pedindo para a gente falar aqui dos caras que sobraram. Quem que sobrou? Sobrou Na+ e OH-. Na+ com OH- forma NaOH. NaOH é o hidróxido de sódio, mais conhecido como soda cáustica. Tudo bem? Então, esse é o composto muito comum nos laboratórios que ele mencionou, tá? E a letra D. À medida que a eletrólise prossegue, restam em solução cátions e ânions, que tomam parte na composição de uma importante base inorgânica, hidróxido. Ah, tá. Esse aqui é a letra D, tá bom? Esse aqui que foram os caras que sobraram. Então, na letra C, ambas as substâncias produzidas nos eletrodos. Ah, ele quer saber dos eletrodos. Quem que a gente produziu nos eletrodos, gente? Cl2 e H2. Esses foram produzidos nos eletrodos, tá bom? Então, essas são as substâncias, tá? Ah, e quem que ficou lá, que sobrou, que não reagiu? Na e OH, eles formam juntos uma base que a gente chama de soda cáustica, tá bom? Então, era isso. Como vocês podem ver, acaba sendo um pouquinho trabalhoso, mas não é nada que a gente não consiga lidar, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, gente, manda um e-mail para mim, que aí depois eu tiro as dúvidas, que nem eu comecei com esse primeiro exercício para vocês lá, tá bom? Então a gente encerra por aqui, um abraço para vocês, até a próxima aula, tá bom? Tchau!